Voltamos com esse quadro que é um sucesso neste canal, que é o quê? Tier List de casais da cultura pop. Essa é a parte 2, então depois que você sair daqui, você vai lá na parte 1 pra aproveitar um pouquinho mais da nossa Tier List de casais da cultura pop. Porque aquele negócio, né? Coisa boa e coisa ruim nunca acaba. Então, eu sou Ana Áviles e hoje já vou avisando que o vídeo vai ser polêmico. Gente, para agraciar e não ser injusta com nenhum casal, eu mudei algumas categorias, acrescentei também, porque eu criei minhas próprias regras e elas fazem sentido na minha cabeça. A dinâmica desse vídeo vai ser diferente, porque vai ser sorteio. As categorias são Indie Game, a nossa categoria tradicional, o Entrega. Eu coloquei essa categoria porque tem casais que não são Indie Game, mas que eles entregam muito. Eles não chegaram na perfeição, mas a gente não pode ser injusto e colocar eles numa categoria ruim, não é mesmo? O Funciona, tem o Funciona. O Funciona é aquele que é democrático, né? O Funciona, ele serve para todos os casais. Tem o Falta Tempero, então é aquele casal que, por N motivos, a gente pode colocar aqui, seja por falta de química, por falta de uma boa história para eles. E o nosso prêmio da exaltação através da humilhação, que é o de vida de jogo, né? Ah, gente, eu tô nervosa. Cuida, cuida! Nosso jeitinho rudimentar, né? De fazer sorteio. Vamos lá. Harry e Gina Weasley. Harry Potter, né? De Harry Potter. Vocês têm alguma dúvida? Vocês têm alguma dúvida de onde vai ficar? Harry e Gina vai ficar no Falta Tempero, né? Ali falta tempero, falta sal, falta tudo neles, coitados. No caso de Harry e Gina dos filmes, né? Porque dos livros, vamos tirar um pouquinho. Eu vou tentar não ser essa pessoa que fica, mas no livro. Eu vou tentar não ser essa pessoa e eu vou analisar somente do filme, né? O carisma dos atores não ajuda. Eu acho que Danny é um dos mais carismáticos que tem dos atores, né? Do trio. E ele teve o desfavorecimento de contracenar com uma atriz, que eu esqueci o nome dela realmente, que a coitada, ela não foi agraciada pela questão do carisma. E tudo bem, existem atores que podem fazer todos os tipos de papéis. A questão é que quando você coloca uma pessoa desfavorecida de carisma para ser par romântico do protagonista, você vai ter que lidar com as consequências, né? Porque é tão triste, cara. Harry, eu disse que eu ia tentar não ser essa pessoa de comparar com os livros, mas é inevitável, né? Porque é uma obra que se vale sozinha, mas é uma adaptação. E a Gina, inicialmente criada, né? Ela é totalmente diferente do modelo que a atriz entregou a atuação dela. Então, eu aceitei, primeiro porque eu assisti o Harry Potter desde criança, né? Então, quando você é criança, você não tá preocupado com a química dos atores. É porque Harry Potter, ele não é sobre romance. Não souberam escrever a história deles, faltou tudo. Não tiveram trama, eles não tiveram desenvolvimento, eles tiveram aquele desenvolvimento furreca, tiveram aquele beijo terrível, que era pra ser o evento de Harry Potter, porque ela gosta dele desde que eles eram crianças, era pra ser os momentos de tensão do casal, né? Quando pensa, nossa, eles estão se gostando, eles estão... Não teve esse momento de tensão, parecia só zero surpresa. Até agora não serei cancelada. Emma Swan e Killian Jones, né? O nosso Capitão Hook de Once Upon a Time. Ai, gente, isso também é fácil. Ai, gente, eles são endgame, não tem o que fazer. Como é que pode, né? Um vilão e a filha de dois heróis. E Once Upon a Time faz uma coisa muito legal. Quem diria, né, que uma série com orçamento de um pastel e um caldo de cana consegue ter uma história tão legal. Eu adoro Once Upon a Time. Acho que as pessoas deviam valorizar certas séries que elas não têm orçamento para ter uma capa maravilhosa, mas eles se dispuseram a fazer porque eles tinham uma boa história para entregar. E a gente tem que reconhecer esses tipos de produções também. Nem todo produtor vai ter o orçamento de Game of Thrones para todo episódio ser cinematográfico, ter todos os efeitos especiais, mas eles se bastam na história que eles estão entregando ali. E esse é um dos casos de Once Upon a Time. Tem seus momentos toscos? Tem! Mas, gente, que construção, que casal bem construído. Ele aparece na segunda temporada. Ele já foi um personagem subversivo ali, né?
porque transformaram o Capitão Hulk meio que num anti-herói, porque o vilão era o Peter Pan mesmo. Fizeram uma protagonista, uma salvadora. Ela cometia muitos erros e ela era muito complexa, igual justamente a ele. Emma, ela tinha um dilema muito grande, porque ela era salvadora, mas ela não era a heroína que os pais dela eram. Ela não era uma heroína de conto de fadas. E ele meio que era o vilão, mas ele não era o vilão da história dela. E acabou que eles juntaram seus corações partidos e conseguiram fazer um relacionamento saudável, um relacionamento de contos de fadas, mas com os pés no chão, no mundo real, que era o que faltava na vida deles, né? Eu acho tão lindo quando tem histórias que são pessoas de mundos diferentes, aí o mundo delas se encontram, porque vocês estão em mundos separados, e aí quando vocês se encontrarem um mundo um do outro vai fazer sentido. E eu acho que eles são esse tipo de casal. Mas Emma e o Captain Hulk são endgame. Vamos para o próximo. Por enquanto tá só molinho que nem pudim. Vamos ver, eu quero polêmica, eu quero os babados. Nossa. Ai, gente, eu coloquei aqui e saiu bem. Faustão e Zelena Gomes, um dos casais mais icônicos da cultura pop. Ai, gente, foi só uma piada. Não levei a sério, eles não vão contar mesmo. Mas se fosse, eles entregam, tá? Apareceu o primeiro aqui, que é... Primeiramente, vamos discutir sobre. A Robin e o Ted de How I Met Your Mother. Inclusive, eu tenho que terminar essa série, eu não terminei. Mas eu tenho uma opinião sobre a Robin. E eu vou colocar eles no Dívida de Jogo, pelo Ted. Eu tenho um problema muito grande com personagens egoístas. Eu acho que é uma das de tipo de personagem mais difícil de eu ter empatia, principalmente quando tá no núcleo protagonista ali, né? E a Robin, vai ter pessoas que vai discordar de mim, que não vai ter, mas eu vou explicar porque ela é egoísta. Ela não é egoísta por ela querer a carreira dela de jornalista. Quem sou eu por criticar alguém de seguir a sua carreira de jornalista, né? E a questão não é essa. A questão é que, a partir do momento que você dá chance pra uma pessoa, ela aceitou namorar com uma pessoa que disse eu te amo no primeiro encontro, ou seja, um homem que sabia o que queria, ele sabia que ela era the one dele, né? Mas ele não era o the one dela. Ou então, o relacionamento não era uma prioridade na vida dela. E do momento de que uma pessoa muito apaixonada por você e o relacionamento é prioridade na vida dela e o relacionamento não é prioridade na sua vida e você está com a pessoa mesmo assim, eu acho uma falta de mau caratismo. Eu acho isso um mau caratismo tão grande, uma falta de consideração pelos sentimentos dos outros tão grande. Não era uma prioridade na vida dela. A partir do momento de que uma coisa não é prioridade na sua vida, mas você dá chance pra outra pessoa e você ilude ela e você reage como ela reagiu quando... Essa cena me incomoda muito, muito, que é quando trazem um pedido de casamento errado na mesa deles. Tem uma reação nojenta, tá? Eu fico com raiva dessa cena. E quando ela acha que o Ted pediu ela em casamento. E eu acho que ali ele já soube, ele só não queria aceitar porque ele amava ela. Mas ele não queria aceitar que o relacionamento deles não ia dar certo porque eles não estavam na mesma página. Então a Robin, ela joga o relacionamento deles lá pro Dívida de Jogo. Assim, é o que eu sinto desse casal, né? O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários. Chegou. Eu acho que esse vai ser a polêmica desse vídeo. E eu não sei se vocês estão preparados, porque eu não estou. Esse casal, fazendo uma introdução aqui pra não ser cancelada. Esse casal foi Joey e Rachel. Eu não vou colocar eles aqui numa categoria boa, tá? Eu não vou. Mas eu também não vou colocar eles numa categoria tão ruim quanto as outras pessoas colocariam. Mas eu vou dar meus argumentos de porque eu não acho que é um casal tão absurdo assim. Eu, sinceramente, eu não vejo o abafero que as pessoas fazem com esse casal. Tipo, eu entendo, mas eu não compreendo. É muito comum você ver melhores amigos, que são amigos há anos, e convivem e começam a se gostar. Gente, isso não é novo, isso não é um absurdo. Não é porque é de uma série que a gente acha que tem poder de gostar ou não, mas isso acontece muito na vida real. Na vida real, você pode chegar num casal
que você não gosta, não vê química, e diz, nossa, não vejo graça em vocês não têm química, vocês não deviam estar juntos. A gente não faz isso com casais na vida real, embora tenha. Ah, eles são praticamente irmãos, mas não são. Eles não são irmãos. Se eu fosse rica, se eu fosse herdeira, o se atrapalha. E todo mundo teve um crush, todo mundo meio que se pegou ali. Então, você vir falar que é porque eles se tratam como irmãos não é. Esse casal não deu certo, ele não tem química. Não é porque não faz sentido. O ator é que dá vida para as situações que acontecem na série. Se Jennifer e Matt não queriam, não concordavam com aquele relacionamento, o descontentamento deles estava transpassando na atuação deles, e por isso que eles não tinham tanta química. Eles eram um casal fofinho em alguns momentos, mas eles não tinham uma química que um casal precisa para ter força para o público comprar, e por isso que o público estava bem resistente, e a resistência deles também não ajudou. E eu não tô falando que esse casal tinha que funcionar, tá? Foi um ponto na trama que foi bem necessário. E aqui eu vou dar um argumento, narrativamente falando, para dizer que não foi um absurdo os roteiristas terem pensado nisso. Porque, vamos lá, nós sabemos que Rachel é uma personagem egoísta. Isso eu não tô falando que eu acho que ela é. É a falha de caráter dela, todo protagonista tem que ter sua falha de caráter. O fato da Rachel ter gostado do Joe em determinado momento da série foi coerente com a personagem. Ela obrigar a Ross a ter que conviver com a ex e com o amigo dele, sem nenhuma consideração que o Ross ia sofrer, e em nenhum momento ela pensou nisso. Teve um momento ali de que eles foram egoístas, eles tomaram uma decisão pensando só neles e sem pensar no Ross. Apesar que o momento em que fizeram a Rachel correspondeu ao Joey, foi um momento errado. Quando colocaram, já não fazia mais sentido. Então eu acho que o pecado aí foi eles não terem sabido desenvolver no momento certo. Por outro lado, foi muito importante para o amadurecimento do Joey, porque é engraçado, né? Se foi um dos relacionamentos que ele que saiu com o coração partido, e um dos relacionamentos mais saudáveis que a Rachel já teve. Então, gente, eu não consigo achar esse absurdo todinho, porque vamos relembrar, na primeira temporada, Rachel tá super triste porque ela com algum término, e ele fala, você tem que estar com alguém que fale, acorde e fale, né? Oh meu Deus, eu tenho a Rachel. Quando Rachel fala que gosta do Joey, ele fala, meu Deus, eu tô com a Rachel. E, gente, isso é diferente. Mas não tem como, o Ross e Rachel é endgame. Eu vou colocar eles no falta tempero, porque eu tô tentando ser o mais sensata que eu posso, tá? Porque não é que só falta a química. Faltou o momento certo, faltou as circunstâncias certas e faltou as motivações certas para esse casal acontecer. Ele aconteceu muito porque precisava desse ponto de virada na série, e por mais que condizia com a característica dos personagens, não condizia com o momento em que aquele ponto de virada estava acontecendo, né? Esse é o meu argumento. Eu não sei se todo mundo vai concordar comigo. Deixa aí nos comentários respeitosamente o que é que você acha disso. Essa é a minha opinião, tá? Eu não sou contra. Eu não queria que eles terminassem juntos, né? Eu sou o time Ross e Rachel terem acabado juntos depois que eles amadureceram. Eu não acho um absurdo esse ter sido um ponto de virada na vida dos personagens que fizeram eles crescer e amadurecer. Então eu não me incomodo com certas coisas que são necessárias para o desenvolvimento dos personagens. E é isso. Depois dessa, todo mundo vai sair, vai me abandonar, vai falar, meu Deus, eu não aceito. Não saia não, fique aqui. Vamos todos ser friends. Troy e Gabriella, de High School Musical. Ai, gente, vamos lá. Troy e Gabriella. Troy e Gabriella funcionam. Caso você assista a High School Musical The Series, que já acabou, teve a participação de alguns atores, né? E eles falaram que o Troy e a Gabriella estavam em terapia de casal. Eu achei uma desculpa preguiçosa para justificar a ausência deles, mas tudo bem. Embora eu não ache um absurdo, porque o fato deles estarem juntos, eu fico muito feliz com o fato deles ainda estarem juntos. Eu tô começando a me arrepender. Eu acho que eles entregam, tá? Eles entregam. Colocar em funciona não. Eles entregam
um relacionamento fofinho. A Gabriela, ela foi muito importante na jornada do Troy, né? Ela foi muito importante para a jornada dele. As pessoas ficam questionando o fato deles terem oportunidade, né? Tirado a oportunidade da Sharpay. Com certeza, dois Zé Ninguém tiraram a oportunidade da menina rica que participa de toda a peça da escola. Com certeza, porque ela não participou de um, tiraram a oportunidade dela e ela é injustiçada. Ai, gente, eu tenho tanta coisa sobre a Sharpay pra falar. Eu vou fazer um vídeo só falando sobre por que as pessoas amam vilões e porque isso é um pouco problemático. Realmente, Gabriela não queria cantar. Ela foi meio que um caminho para Troy conseguir perceber que ele tinha outras possibilidades. Então, ela foi muito mais que um romance da adolescência, sabe? Ela foi um ponto fora da curva. Ele precisou que alguém viesse de fora para ele sair da bolha que ele estava e dele perceber que ele tinha outro caminho, que ele tinha outra possibilidade. E ela ajudou muito ele nisso. Então eles entregam sim, eles entregam um romance com parceria, mesmo sendo muito jovens. Eles se escolhem e eles dão um jeito de funcionar. Eu gosto muito desse casal. As pessoas ficam tentando desmerecer eles porque eles exaltam a Sharpay, mas a gente não pode ter esse olhar contaminado porque você gosta muito de algo e ele está em evidência, que você vai desmerecer os méritos do outro negócio, né? Então, eles entregam um relacionamento legal, um relacionamento que funciona muito, apesar deles serem muito novinhos, e mesmo eles estando numa terapia de casal, o relacionamento durou e mostra que funcionou, né? Diferente da vida real, que a gente tem que superar, você tem que superar. Não sei porque você não superou ainda. Tá aqui, se inscreve nesse canal, olha só, menina. Se inscreve, deixa o like. Não fui eu, tá? Tá no papel. Vamos lá. Bem. Serena e Dan. Ainda tem alguns papéis aqui. Eu não vou fazer mistério, tá? Pra mim, Serena e Dan é de vida de jogo. Eles eram muito bonitinhos, muito fofinhos no começo. E aí, demoraram muito pra eles voltarem. E quando eles finalmente ficaram juntos, no fim de Gossip Girl, parecia que foi a última alternativa e tentaram enfiar a goela abaixo essa conclusão dos personagens, porque eles precisavam ter essa conclusão. Mas isso não foi desenvolvido para dar certo no final, porque perto da série acabar, o Dan se apaixonou pela Blair. A gente não tava mais comprando aquilo, porque quando você tem um grande amor, você subentende que você já esqueceu aquele passado, né? Então, se ele se apaixonou pela Blair, subentende-se que ele superou a Serena e vice-versa, né? Que Serena, ela teve um monte de amores, mas que todos eles eram pela dependência emocional pelo Dan. Ela não conseguia se desvencilhar do Dan, enquanto o Dan tava de boa se apaixonando por outras pessoas. E pareceu que como a Blair casou, o Dan não tinha outra opção e ficou com a Serena. Casou com a Serena no final. Então eles são dívida de jogo pra mim. Eles faziam muito sentido quando eles ficaram juntos pela primeira vez na primeira temporada. Mas aí eles acabaram e a série não soube voltar. A série não soube fazer a volta para que no final, quando eles ficassem juntos de novo, fizesse sentido. Pelo menos foi o meu sentimento quando eu acabei Gossip Girl. Ezra e Arya. LL, né? Pretty Little Liars. Aí eu tô nervosa. Eu pensei muito. E eles são de vida de jogo. Eu super defendia o fato de que ele não sabia que ela era um adolescente. E eles têm momentos legais, eles acabam terminando juntos no final, né? Eles se casam no final, spoiler de PLL para quem não sabia. Mas o fato de quando acontece, eu não lembro que temporada, acho que é na quinta, que a gente descobre que ele sabia quem ela era, ele sabia quem eram todas elas, e ele se aproximou dela conscientemente. A série faz de um jeito que a gente compra a história, porque a gente acompanha elas, né? A gente compra o relacionamento porque a gente tá na visão dos adolescentes. Mas aí você cresce e você fica mais na visão dos pais, né? Você parece uma mãe olhando aquilo e de que você vê que no final das contas Ezra devia ter sido preso. Tem tantas camadas desse relacionamento. Eu gosto de acompanhar o casal. Depois que ela sai da escola, eu fico mais tranquila em acompanhar eles. E eles funcionam. Eu acho que ele podia ter esperado
Eu não sei uma forma de deixar esse casal saudável quando ele já começou de uma forma ruim. Analisando o todo, eles são dívida de jogo, porque eles começaram de uma forma totalmente errada, e que eu acho que se ele tivesse ido preso, e anos depois eles tivessem... Na verdade, Arya devia ter acabado com Jason. Essa é a verdade. Tem casais na série que eles são endgame no sentido da lógica da série. Esse casal tinha que acabar junto, porque senão não faria sentido. Ezra e Arya é um desses casais, mas eles não deixam de ser problemáticos e de ser um pouquinho criminoso também, né? O que vai pro endgame é o Sheldon e a Amy de The Big Bang Theory. Vocês já pararam pra pensar que a Amy, ela é a Penny do Sheldon? Porque deixa eu contar essa fofoca pra vocês. Eu disse isso num vídeo meu que nunca saiu, com algumas curiosidades de The Big Bang Theory. Ainda vai sair, tá? Fique esperto, fica esperando. O público começou a chipar muito a Penny com o Sheldon em algum momento da série. E os produtores viram isso e falaram, interessante. E eles perceberam que o público queria o Sheldon com um par romântico. E aí eles criaram a Amy para ela ser a Penny do Sheldon, mas que fosse uma personagem que combinasse com ele, que fizesse sentido com o personagem. Porque o nome dela é Amy, né? Amy, Penny. Ela tinha que ser um personagem que combinasse com ele, que fizesse sentido com a personalidade e que acompanhasse o desenvolvimento do personagem ao longo da série. E, ai, gente, eles são... Claro que Endgame não teria... Ela literalmente foi criada para o Sheldon, sabe? O personagem da Amy. Eles foram criados um pro outro, literalmente. Então não tinha como ter um casal mais perfeito. O Sheldon e a Amy, eles se completam, eles se combinam, eles entendem um ao outro. A cena de que Sheldon, ele beija a menina, né? Aí quando ele beija ela, ele sai, ele pega o avião e ele bate na porta de Amy e ele tá ajoelhado, porque ele sabe... Ai, gente, eu começo a chorar. Eu não vou chorar, mas eu fico emocionada do tipo, ele viu que não teria outra mulher na vida dele. Era a Amy, sabe? Nosso último casal é Luke e Lorelai. Eu vou colocar Luke e Lorelai no Funciona. E calma, eu tenho um argumento para eles estarem no Funciona. Eles têm muitos momentos de altos e baixos. Acontecem muitas coisas, né? O Luke, ele descobre que tem uma filha e ele não conta pra namorada dele, pra noiva dele, noiva cujo ele não pediu em casamento. Ela que pediu ele em casamento. Teve um filme que eu assisti que é bem água com açúcar com o Lindsay Lohan, que é meio que de Natal da Netflix. Teve uma realidade que ela pediu o cara em casamento, só que um outro cara tá apaixonado por ela. Aí ele fica achando um absurdo que ela pediu o noivo dela em casamento. Aí ela fala, por que uma mulher não pode pedir o homem em casamento? Eu acho que é o homem que tem que pedir, mas não vamos entrar nessa discussão. Aí ele fala, não é que você não pode pedir, é que eu não teria esperado. Um homem que lhe ama, que quer casar com você, ele não espera você pedir. Ele te pede primeiro, não dá tempo de você pensar. Então, em vários momentos, ele é um pouco omisso no relacionamento deles, ele não é muito disposto. Foi um dia dos namorados. O presente do Luke pra Lorelai foi o que o Logan deu pra ele. Logan comprou 2 presentes pra Rory e deu um deles pra Luke e dá pra Lorelai, porque Luke não comprou, porque ele não é atento nessas coisas. Isso não é o problema, tá? Ele pode não ser bom em outras coisas e ele pode ser bom em outras. O problema é que não foi só isso, entendeu? Ele não parecia interessado muitas vezes no relacionamento deles. É preocupado, sabe? E tem coisas que você tem que prestar atenção, sabe? Então você tem que prestar atenção e às vezes abrir mão de coisas, às vezes fazer coisas que você não quer. E estar disposto, tá? Às vezes nem sobre fazer coisas que você não quer. Sobre você estar disposto a fazer outra pessoa feliz. E Luke, ele deixava passar batido muitas coisas, sabe? Fora que Lorelai, tipo, eu entendo, porque ele passou muito tempo pra se declarar pra Lorelai. Eu entendo por quê, porque a Lorelai, ela tem um sério problema com relacionamentos, ela não consegue passar muito tempo no mesmo lugar. Ela parece ter um problema com estabilidade, ela não consegue ficar quieta quando algo tem a possibilidade dela ser feliz durante muito tempo. Ela vai lá e faz dar errado. Tanto que ela fez dar errado aqui. Ela briga com o Luke porque ele não tem motivo pra não casar com ela, mas ele diz que quer esperar e ela diz que não quer esperar. Nessa briga deles,
que ela vai dorme com o Christopher, né? O pai da filha dela. Que ela tem uma certa dependência, que ela não consegue se desligar dele. Que é uma forma preocupante, né? Que ela não consegue se ver livre dele. Roda, e ela volta para o mesmo lugar. Eles funcionam porque, apesar de todas essas coisas, eles acabam juntos no final, mas eles se enfrentam sérios problemas que são eles mesmos que causam, até eles encontrarem um equilíbrio entre eles. Então, por isso, eu acho que eles funcionam. Gente, a nossa lista rendeu, não foi? Deixa aqui nos comentários o que você achou, qual você concorda, qual você discorda. Deixa aqui seus argumentos para eu ler, pra gente conversar e debater sobre isso. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar seu like, ativa o sininho para receber as notificações. Não esquece também de me seguir nas minhas redes sociais que estão aqui na tela. Então é isso. Muito obrigada pela sua audiência. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau!